Olá, você que nos acompanha ou já está conosco pelo canal 26 UHF da TV Indaiá. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por estar nos prestigiando. Esse é o Papo Livre, eu sou Jair Italiani e o programa está no ar com a Daniela Gurgel, ela que é do Observatório Nacional de Segurança Viária, é responsável pelo Maio Amarelo, que é uma campanha intensificada no mês de maio de prevenção aos acidentes de trânsito. E claro, nós vamos falar sobre trânsito e a agenda positiva, que é um movimento que vem em cima dessa história do Maio Amarelo, não é isso? Olá, Daniela, obrigado pela presença. Imagina, Jair, eu que agradeço de estar aqui na TV Indaiá, é um prazer enorme estar aqui conversando com você e com seus telespectadores. É verdade, a agenda positiva nasce do movimento Maio Amarelo e é exatamente para não morrer o Maio Amarelo nos outros meses do ano. Uhum. A gente transita todos os dias, né, Jair? Então, todo mundo precisa estar atento aí ao trânsito. E a agenda positiva nasce para cada mês trazer um tema diferente, para a gente estar aí falando e lembrando as pessoas do compromisso delas para com o trânsito todos os dias. Então, vamos começar falando do mês de novembro, né, que é um mês que vocês estão dedicando aí aos condutores e pedestres. Porque tem uma coisa também, gente, que todo mundo fala que motorista, que motoqueiro, mas pedestre, gente, é um ser de outro planeta. Ele acha que ele está na faixa de segurança, o semáforo está verde para o automóvel, mas ele pode passar, porque ele está na Inglaterra, né? Na Inglaterra, se pisou fora, o cara para, mas não é bem assim, né? Não, na verdade, de jeito nenhum é assim. Talvez nem na Inglaterra. Nem na Inglaterra, na verdade, nem na Inglaterra. O pedestre também tem as suas regras, né, Jair? Então, é muito importante que conheçamos as regras, para efetivamente a gente poder respeitar o espaço do outro. Se o semáforo está aberto para o carro, eu, pedestre, tenho que esperar. O carro passa no espaço dele, no horário dele, na hora que a sinalização determina. Enquanto o semáforo está fechado para o carro, aí é a minha vez. Então eu vejo muito isso. Em Campinas, isso é muito frequente, principalmente aquelas senhorinhas assim, eu ando devagar, mas tem os que não andam, né? Outro dia ali no centro, eu cruzando a Conceição, eu olhando o semáforo verde, eu vi uma senhorinha na coisa assim, ela olhou, ela mediu o carro e foi. E estava verde. Eu parei o carro, cruzei o braço, fiquei olhando para ela e ela foi gesticulando e brava comigo, mas eu estava eu estava na faixa de segurança. Você tem que respeitar, eu sou idosa. Quase que eu falei assim, é idosa, mas não é ignorante, né? Porque se você está argumentando tudo isso... Então, tem isso também. Daí, agora o motorista que está um pouquinho mais rápido, ela não ia conseguir calcular essa distância e podia ser atropelada. Por que existe a lei? Por que existe a sinalização? Para ser respeitada. A partir do momento em que eu acredito naquela lei, que ela vai me proteger, todo mundo vai ficar melhor. Então, se o carro não respeitar, se o pedestre não respeitar, vai virar uma bagunça. E é isso que a gente vê hoje pelas ruas, né? Então, infelizmente, tem um detalhe, Jair, assim, se o pedestre está atravessando no semáforo verde para ele, e o carro está ali parado, e o semáforo muda para verde... Tem que esperar o cara chegar, Tem que esperar o pedestre terminar a travessia. Sem dúvida. Quer dizer, o pedestre não deve nem correr, nem voltar, nem sair correndo, enfim... Deve continuar a sua travessia e todos os motoristas, estejam ali motociclistas ou motoristas, têm que esperar o cara terminar de concluir a travessia dele. Então, isso é um princípio básico, né, da convivência. Mas é muito importante lembrar que a rua não é minha, né, Jair? Ela estava achando, com certeza, que a rua era dela. A rua era dela, né? Ela paga IPTU e eu pago IPVA. Aí como é que faz, né? Então, mas... Quer ver? Olha um exemplo disso aí, que nós acabamos de falar. Olha aí, esse exemplo foi em Recife? Foi em Recife, agora no mês de julho. Dá uma olhadinha. Na capital pernambucana, o número de acidentes registrados chegou a quase 14.400 em 2014. Então, o vozinho ali fez que foi, mas não foi e acabou fundo. Exato. Na verdade, você percebe que ele começa a travessia e logo que ele começa, o semáforo já fica verde para os carros. Como ele está numa via muito extensa, né, tem 4 faixas de rolamento ali, e os motociclistas daqui, que foi exatamente onde aconteceu toda aquela confusão, eles saem. Quer dizer, o senhor atravessa em segurança, corre, mas chega em segurança. Mas ali, a moto cai, o carro vem por trás, o carro bate na moto, enfim, aquela confusão toda. Então, e isso é o que acontece. E, aliás, falando em moto, gente, eu acho que uma das coisas que mais a gente vê hoje é acidente de moto. Eu tenho alguns amigos que perderam perna, pé, por conta de acidente de moto. Aí aquela história, mas a culpa de quem? O motoqueiro é responsável. Tem muitos.
tem muitos irresponsáveis, mas tem muitos responsáveis também. Então não dá para generalizar. Agora, que virou uma casa da mãe Joana, principalmente lá em São Paulo, eles passam no corredor buzinando e ai de você se você... Eles metem o pé no espelho, quer dizer, é uma selvageria. Aí lá ali na frente o infeliz cai... E leva a pior. E leva a pior. Infelizmente. Jair, o Observatório trabalha hoje com um trabalho intenso. Nós entregamos agora para o Denatran um material de mais de 1000 páginas para a gente tentar mudar a formação do condutor. A hora que você chega lá na autoescola e a hora que você vai lá aprender os conceitos básicos, para você aprender diferente. É isso que o Observatório entende. A gente entende que se não mudar a formação desse condutor, a gente não vai mudar essa estatística. O Brasil matou, em 2013, mais de 42 mil pessoas no trânsito. E o motociclista é a principal vítima, infelizmente. 8.200 pedestres morreram no trânsito em 2013. Exatamente. Então, na verdade, representa 25% de todos os óbitos registrados nas vias e rodovias do Brasil. Ou seja, 42.200 pessoas morreram. Que morreram. Então, olha, não deveriam ter morrido. Por conta de trânsito, isso aí não é porque ficou doente, não. Exato. Caiu um raio na cabeça. Saiu de casa, não podemos mais tratar o acidente como um fato divino, né? Deus quis que ele morresse. Não, não é assim, né? Eu bebo e dirijo, então eu não... Realmente eu assumi o erro, o risco de morrer. Ou matar alguém. Matar, o que é pior, né? Eu saí sem habilitação, né? Eu não recebi nenhuma. Tá pilotando sem habilitação, a gente encontra muito isso hoje no Brasil. Então, assim, ou a gente efetivamente ataca a formação desse condutor, ou a gente vai passar para ser... Hoje nós somos o 4º país que mais mata no trânsito no mundo inteiro. A gente deve alcançar aí o primeiro lugar com facilidade, se a gente não mudar isso rápido. Coisas ruins, o Brasil está sempre campeão, né? Agora, você quer ver uma coisa? Eu estava comentando com a Daniela aqui que quando eu fui trabalhar em Caruaru, a maior cidade do interior do Pernambuco, uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, é um pouco maior que Indaiatuba. Tem muita zona rural ali, então a região metropolitana ali ao redor dá quase 1 milhão de habitantes, ou um pouco mais de 1 milhão. E as pessoas são pessoas simples, pessoas que vivem numa situação muito diferente da que nós conhecemos aqui. Só quem já esteve lá pode dizer. E as pessoas tinham lá seu jeguinho, sua mula, seu cavalinho. Com a melhora do poder aquisitivo, o que aconteceu? Esse pessoal começou a juntar dinheiro e assim, o preço que custa uma mula custava uma motinho de 150 cilindradas. Então o que o sujeito fazia? Ele pegava o dinheirinho dele numa caixinha, ele ia numa concessionária e comprava uma moto. E saía pilotando, achando que estava andando de bicicleta. Exato. Sem ter a mínima noção de trânsito. Eu presenciei uma situação, teve um dia que nós chegamos, a primeira vez que eu cheguei em Caruaru, estava eu, Durval, o Cabrino e mais alguém que eu não me lembro. Eu sei que nós chegamos num lugar lá, estava o trânsito parado, uma baita confusão, o cara tinha entrado embaixo de um caminhão com uma moto. Tinha acabado de acontecer. Passado algum tempo, eu estava com o meu amigo Ibrahim tomando uma cerveja, apareceu lá um conhecido dele e tal. Ele era o cara que tinha acabado de vender uma Honda Bis lá para o rapaz, deu um capacete para o rapaz pôs o capacete no braço, pegou a motinha e saiu. Andou 3 quadras, entrou embaixo do caminhão e morreu. Quer dizer, sem habilitação, sem o mínimo conhecimento. Isso tem de monte lá. Estou dando um sinal, estou contando uma história de Caruaru porque eu presenciei, eu vi, ninguém me contou. E você estava me dizendo que você foi visitar um hospital em Recife que é assustador. Hoje, quem paga essa conta toda, Jair, dessa quantidade de acidentes de trânsito é a saúde, porque o cara vai parar dentro do hospital. A maior emergência do norte e nordeste do país é o Hospital da Restauração em Recife hoje. Eles têm 714 leitos. Desses 714 leitos, eu estive com eles agora na semana do dia 12 ao dia 16 de outubro.
85% está ocupado com vítimas de trânsito motociclista. Olha só, 85%. Gente, isso é... É um negócio absurdo. É o fim da picada. É o fim da picada. E aí, o médico que eu entrevistei, acabei entrevistando lá no hospital, ele me disse o seguinte, se nós não atacarmos esse problema com urgência, nós, governo, mas muito tem que ter a parceria da sociedade, claro, tem que ter a iniciativa privada, se sentindo parte dessa situação também, se entendendo ali como responsável, nós não vamos, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Eu entrevistei 2 rapazes, um de 24 anos, um de 27 anos, que estavam lá com perna quebrada, com bacia quebrada, com quadril quebrados, esperando a vaga no centro cirúrgico, porque eles ainda não tinham, fazia uma semana que estavam lá, e não tinha vaga para o centro cirúrgico, porque depois do centro cirúrgico tem UTI durante um tempo, e a média desses pacientes dentro do Hospital da Restauração é de 45 dias. Então, assim, o médico foi muito claro para mim. Ele falou assim, nós estamos atendendo no corredor. Nós não temos mais gente, não temos mais leito, nós não temos mais médico de atendimento ao trauma disponível, porque não dá conta. Para você receber um paciente de trauma, você precisa de uma equipe de otorrino, você precisa de um cirurgião cardíaco, você precisa de um cara que trate de toda a parte interna. Quer dizer, não é simplesmente um cirurgião do trauma, ele precisa de uma equipe toda para receber esse motociclista que se enfiou debaixo de um carro. Então, assim, Jair, o problema é grave, gravíssimo. E se a gente não se conscientizar de que nós também somos parte dessa solução, nós não vamos mudar esse quadro. E uma das coisas que eu acho complicadíssima no Brasil é que, nós já falamos sobre isso e eu quero continuar falando sobre isso daqui a pouco também, é que nós não temos educação para o trânsito. A gente via mal e porcamente, na semana do trânsito, aparecia um policial militar lá na escola, quando eu era criança, falar de regrinha de trânsito para as crianças. Aí pegava o Velotrol, olha só, Velotrol, hein? Velotrol, passava, falava, fazia, era uma semana. E ensinava a criança a ser motorista. Então, as regras passadas são para que a criança seja motorista. Respeite o sinal vermelho. E não é isso que a gente tem que fazer, né? Nós temos aí o transporte coletivo que precisa ser melhorado e que para poder receber mais gente, para tirar carro da rua, para o carro ser para você para lazer e não para o seu dia a dia, não para o seu trabalho. Então, hoje, a concepção de educação para o trânsito perpassa pela criança ser passageiro, ciclista, que bicicleta não é brinquedo. Não é brinquedo, E efetivamente é pedestre. A criança é um pedestre. Então ela precisa de saber andar como pedestre e respeitar as leis de trânsito de pedestre. Falando em ciclista, ó, esses dias atrás, um amigo meu que já esteve aqui no nosso programa, já vou me lembrar, fugiu o nome dele agora, mas enfim, ele veio aqui, ele pilota, soube que ele estava na UTI, falei, meu Deus, caiu com o avião. Não, foi atropelado de bicicleta em Campinas. Falei, como isso? Falei, estava fazendo uma caminhada, o carro veio por trás e pegou ele no acostamento. Quer dizer, é isso. É complicadíssimo, né? Gente, eu estou conversando aqui com a Daniela Gurgel, do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua esse papo, não saia daí. Estamos de volta aqui com o nosso Papo Livre, com a Daniela Gurgel, do Observatório Nacional de Segurança Viária. E nós estamos comentando sobre essas atrocidades no trânsito brasileiro. E o Observatório tem uma agenda positiva, que é justamente para não deixar morrer o Maio Amarelo, que é o mês de intensificar a campanha de preservação da vida no trânsito, né? Que é uma coisa de maluco, né? Parece piada, mas não é. Inclusive, vocês têm um vídeo, não é isso? Um vídeo educativo, né? Isso. A cada mês a gente escolhe um tema. Esses temas já estão pré-definidos no comecinho do ano. Então, a cada mês a gente elabora um material que a gente distribui. Está lá disponível no site do Observatório. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Isso.
Exato. É o material que compõe todo um processo educativo mesmo. E dentro desse processo educativo a gente tem um vídeo. Esse vídeo educativo está lá no site. Se você quiser, eu trouxe aí para... Vamos rodar para o pessoal ver? Vamos. O Leozinho, roda o VT aí para a gente ver. Os condutores e os pedestres. Pense por um momento sobre os meios de transporte das pessoas e na proteção de cada um. Os condutores estão envoltos pelo metal do carro ou pelo capacete no caso de motociclistas e ciclistas. E o pedestre? Apesar de ser o mais frágil, todas as pessoas em trânsito assumem o papel de pedestre em algum momento e têm o direito de ir e vir em segurança. Isso só é possível se todos em trânsito respeitarem e zelarem pela vida do pedestre. Mas como? O condutor deve sempre se manter muito atento e reduzir a velocidade em áreas com grande fluxo de pedestres. Caso os pedestres estejam aguardando para atravessar e não houver semáforo, seja gentil e dê a preferência. Se houver semáforo e este abrir enquanto ainda há pedestres atravessando, espere que terminem a travessia para continuar. Seja paciente com idosos e pessoas com deficiência. Sempre sinalize todas as suas ações no trânsito, ou seja, use as setas e redobre a atenção em manobras. O pedestre também deve fazer a sua parte. É essencial que ele preste atenção em todo o ambiente e certifique-se que foi visto por todos os motoristas e motociclistas. Além disso, deve utilizar a faixa sempre que possível e evitar atravessar próximo a esquinas e curvas. Agir de forma consciente e fazer escolhas seguras pode fazer toda a diferença. Então, tá aí, então, olha aí, você viu, esse aí está falando do condutores e pedestres, que é isso que a gente está falando aqui, a falta de educação para o trânsito. Sempre houve uma tentativa de educar o cidadão para ser motorista e não para ser pedestre, passageiro, né? Aliás, você fez uma entrevista com uma senhorinha, não foi que você me contou, que a mulher tinha 60 e poucos anos e ela nunca dirigiu e não tem noção de trânsito. Minha mãe é assim, minha mãe é leiga, minha mãe nunca dirigiu na vida, não sabe que dia é hoje. Exatamente. Essa é a nossa briga, assim, dentro do observatório hoje, uma das nossas bandeiras, na verdade, Jair. Quem não passou por uma autoescola não recebeu os conceitos básicos de trânsito. Eu entrevistei essa senhora em Belo Horizonte e ela me disse exatamente isso. Ela falou, olha, o que eu aprendi a respeito de trânsito, eu aprendi com meu marido, já adulta, e depois, agora mais tarde, com os meus filhos. Mas enquanto, até todo esse processo acontecer, eu quase fui atropelada várias vezes. Eu não sei exatamente o que quer dizer aquela placa. Ela me disse exatamente isso. Ela falou para o filho dela outro dia, filho, pare ali para eu descer. E tinha uma placa de proibido estacionar. Parar e estacionar. O Eco X, né? E aí ela disse assim, pare ali que eu quero descer ali naquele ponto. Daí ele falou, mãe, eu não posso parar ali. Ela falou assim, mas é só um minutinho, eu vou descer. Ele disse, mas ali eu não posso parar, a sinalização está me dizendo que ali é perigoso, não é lugar de parar. A senhora, eu vou parar um pouquinho mais à frente, a senhora vai descer e a senhora vai voltar para o lugar onde a senhora quer. Quer dizer, a pessoa não tem noção, porque não passou pela autoescola. E aí, o que a gente espera é que efetivamente as escolas, o Ministério da Educação se comprometa a colocar a educação para o trânsito desde do primeiro ano do ensino letivo, lá desde do primeiro ano mesmo do fundamental. Por quê? Porque aí a criança vai acompanhando, junto com a educação que a gente tem obrigação de passar em casa, né, Jair? Nós somos pais. Quer dizer, se eu não ensinar meu filho que ele tem que usar o cinto de segurança desde pequenininho, com certeza esse motorista não vai usar o cinto de segurança, porque não acostumou. Mas a gente não nasceu sabendo que tem que tomar banho, mas a gente só aprendeu depois que nasceu de escovar os dentes. Exatamente. Quer dizer, o cinto de segurança faz parte desse cuidado. Outro dia vocês estavam discutindo aqui no programa a questão da prevenção do câncer, né? Sim. Por que eu faço os meus exames preventivos? Por que eu procuro, né, a importância dessa prevenção do câncer de mama, que foi agora em outubro? Agora o câncer de próstata. Quer dizer, eu preciso fazer esse exame preventivo. E como é que eu transito com meu filho solto no banco de trás? É o mesmo cuidado. É o mesmo cuidado de tapar todas as tomadas quando os meus filhos são pequenininhos, para não botar o dedo, de botar tela na janela para que a criança não caia lá de cima do prédio. E daí eu entro no coisa e deixo a criança andar comigo no banco da frente, sem ter 10 anos, sem ter cinto de segurança. São coisas, na verdade, que as pessoas não têm muito semancol, né? Sabe que não pode
e faz. É a mesma história, eu não me lembro onde é que eu estava esses dias aqui, em Piracicaba, não era longe não, Piracicaba, as pessoas andam, algumas pessoas com quem eu andei no carro, falei, fiquei admirado, eles não usam cinto, algumas pessoas, e nós estamos falando em Piracicaba, não é uma cidade do Piauí, lá no Maranhão, no Monte, não sei das quantas, no Oiapoque, nós estamos falando aqui do centro de São Paulo, quer dizer, a 100 quilômetros da capital. E eu falei, escuta, eu sinto. Não, mas é daqui a ali. Eu falei, então, daqui a ali, se o cachorro entrar na frente e você brecar, de repente você vai dar com a cara no para-brisa. E se você estiver atrás, quem estiver na frente também vai ser machucado pelo meu peso projetado em cima dos caras que estão na frente. Daí ele falou, não, mas é só até ali. A responsabilidade tem que ser de quem está dirigindo, Jair. Sabe aquele caso do cantor Cristiano Araújo? Da namorada Alana dele, que estavam naquela Land Rover. Que estavam, sim. Deitados no banco de trás, de madrugada, o motorista a 179 km por hora, só que o motorista e o cara que estava no banco da frente a 179 km de cinto de segurança, não aconteceu nada. Então, quer dizer, é a prova de que você não é para você andar a 179 km por hora. Mesmo que você queira decolar, né? Daí a hora que chegar no avião, você puxa o manche, o avião sai do chão, mas... De carro não, né? Não, de carro não. De carro não dá. Mas eles morreram porque estavam sem cinto. O carro deles tinha 13 airbags. Airbags laterais, airbags no banco de trás, airbags na frontal. Enfim, tinha airbag para proteger todo mundo. O rapaz com 20 e poucos anos, a menina com 19 anos, morreram porque estavam sem cinto. Porque na verdade o que acontece? O corpo está solto. Solto. A hora que bate, quebra o vidro, o corpo solto saiu, morreu. Não tem muito o que fazer, né? Então, eu penso assim, acho que uma das grandes dificuldades que o ser humano tem é de entender que se a regra existe, ela tem que ter uma razão para existir. Exato. Ninguém chegou a acordar, hoje eu vou fazer uma regra, deixa eu ver o que eu vou fazer para sacanear o motorista. Não é assim, né? Não é por aí. É a questão dessa discussão que está acontecendo, a gente está aí no interior de São Paulo, mas nós estamos muito próximos à capital, né? E essa discussão da redução da velocidade nas marginais, né? É uma medida muito impopular, a gente entende dessa forma, as pessoas querem chegar, todo mundo quer chegar, né? Todo mundo tem pressa, todo mundo precisa chegar no seu compromisso, só que se você andar 50 por hora na extensão toda da marginal e se você andar a 70 por hora, o que você perde de tempo, Jair, andando 20 quilômetros mais devagar, são 4 minutos. Então, assim, antes de você reclamar, perceba o quanto você pode estar preservando a vida de todo mundo, né? Quer dizer, você pode nunca ter sofrido um acidente, o seu parente pode nunca ter sofrido um acidente, mas tem muitas famílias hoje que perderam as pessoas que eram o esteio da família, né? O cara que bancava, o cara que estava trabalhando. E se não morreu, Jair, foi para uma cadeira de rodas. E aí a coisa piora. Está onerando a Previdência, porque ao invés desse cara estar produzindo e pagando a Previdência, encostado. Ele está recebendo. Então, o ano passado, em 2013, um estudo do IPEA mostrou que o acidente de trânsito no Brasil custou aos cofres públicos 52 bilhões de reais. Quer dizer, é um estrago só comparado com as pedaladas da Dilma. Exatamente. Quer dizer, e o que é pior, né? Nas pedaladas ninguém morreu. Já nessa história aqui tem muita gente que ficou numa situação extremamente complicada. Enfim, só para retomar, o meu amigo que esteve aqui foi o Luiz Melo, que eu falei no bloco passado. Foi o Luiz Melo que veio aqui lançar o livro dele, que é piloto de avião, e foi atropelado de bicicleta. Eu achando, teve um mal aí, estava na UTI. Nossa, caiu com o avião, não, foi atropelado de bicicleta. Quer dizer, as pessoas não dão também a importância. E hoje está havendo uma campanha muito forte, um movimento pela troca, né? Do modal, né? E as pessoas não respeitam a bicicleta, quer dizer, não respeitam a moto. Imagina a bicicleta. Eu vi agora, a última notícia que eu tive foi daquela moça, pelo menos que eu me lembre, aquela modelo que estava indo trabalhar e foi atropelada por um ônibus. Quer dizer, motorista de ônibus também tem isso. Os caras trabalham com uma supercarga de horas, são mal remunerados, e aí... Não são respeitados pelo passageiro que ele transporta.
Né? Então, e o patrão também explora o sujeito demais. Então, o que acontece? O cara está numa pressão incrível, vamos combinar que passar o dia no trânsito com uma trozoba daquele tamanho, levando gente para lá e para cá, não é fácil. Tem que ter um preparo psicológico fabuloso e não tem. Aí tem, o ônibus muitas vezes não está em condição. Exato. Tá certo? Lotado. Está lotado, calor, chuva. Quer dizer, são condições horríveis, né? Aí aparece o ciclista lá e o cara quer ser mais rápido, porque ele quer acabar logo o dia dele, enfim. É uma soma de confusão e aí, a hora que acontece, o bicho pega. Sabe, Jair, eu quero fazer uma ponderação aqui com você, que assim, falar de trânsito é muito difícil, é muito pesado, né? O assunto é pesado, infelizmente a gente tem aí um cenário que é muito ruim, mas nós somos parte da solução. É isso que a gente precisa. Eu acho que é a mensagem que o Observatório gosta de levar. Existe um problema, mas todos nós fazemos parte dessa solução. Se eu rever o meu comportamento, se eu entender que eu posso andar mais devagar, que eu posso pedir para que todos os passageiros usem o cinto, que eu tenha respeito pelo outro que está dividindo aquela via ali comigo, que a rua não é uma extensão da minha casa, entendeu? Que a rua é minha, é sua, é de todo mundo que está nos assistindo. Quer dizer, que eu tenha respeito pela rua, que eu tenha respeito pelo espaço público, isso pode mudar. A gente conhece histórias aí de vários países, a gente tem Austrália, a gente tem Espanha, a gente tem todos os países, a maioria dos países europeus que tem uma segurança muito bacana. A Suíça matou, ano passado, 216 pessoas no trânsito. A Suíça é um país pequeno, mas ela tem aí uma população do estado todo de São Paulo. Quer dizer, só em São Paulo, o ano passado, a gente matou mais de 460 motociclistas o ano inteiro. É mais de um motociclista por dia. Quer dizer, existem lugares em que o respeito, a generosidade, o respeito para com as leis fez a diferença. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos mudar para que efetivamente esse quadro mude. Gente, conversei aqui com a Daniela Gurgel, ela que é do Observatório Nacional de Segurança. Muito obrigado pelas informações, foi ótimo ter você aqui, volte outras vezes. Obrigada. E tenho certeza que o pessoal em casa ficou tão interessado nesse assunto quanto eu. Muito obrigado. Site do Observatório, deixa eu rapidinho vamos lá, deixar o site lá. do Observatório aqui para as pessoas que quiserem acompanhar nosso trabalho, é o www.onsv.org.br. Os vídeos estão disponíveis, se você é professor, quer levar o material para sua casa, fique à vontade, pega lá, pega do nosso site, distribui o conteúdo, aprende um pouco mais com a gente está disponível e é uma entidade de Indaiatuba. Maravilha, então. Obrigado mais uma vez, Daniela. Obrigado você pelo carinho da audiência. Foi muito bom estar com você e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus e muita paz.